plena capacidade, embora sejam muito novos, né? Só eu, o Fábio aqui, que estamos, somos mais antigos aqui, mas a maioria realmente, aliás, todos têm competência suficiente para isso. Agora, eu queria te perguntar, Rodrigo, você já tem uma escola, né? Você tem uma escola, Rodrigo Brasil tem uma escola chamada Ateliê 50, que é um ateliê de artes, porque além de astrólogo, ele é músico, ele também é professor de artes, filósofo, então ele tem um espaço que é da família dele, que virou hoje escola de astrologia. Então, como é que você está vendo isso, como é que você está passando para o seu aluno de astrologia essa motivação para cair no mercado e ver que o mercado é difícil, é desafiador, não é como São Paulo e Rio de Janeiro, que as possibilidades são maiores, as concorrências também. E como é que você mostra isso para o aluno? Qual é a sua experiência em relação a isso? A motivação em se tornar um astrólogo numa capital onde ainda a gente está semeando esse ideal astrológico, né? Tá, deixa eu ver como que eu vou responder isso. Primeiro a astrologia apareceu para mim como... ela não era meu objetivo principal. Eu tinha uma escola de arte, eu trabalhei com arte durante muito tempo. Minha formação, eu sou arquiteto, trabalhei como artista plástico com muitas exposições, acabei dando aula. Eu sempre gostei de dar aula, na verdade. Meu esquema era com aula. Quando eu era mais novo, adolescente, eu trabalhava dando aula particular. Quando eu acabei de formar, o emprego que eu consegui de verdade nem era minha escolha, mas era dando aula. E a partir daí eu desenvolvi uma lógica das aulas, comecei a trabalhar, né, 10, 12 anos trabalhando dando aula de artes visuais, e foram os alunos que me questionaram em algum momento que eu ia dar um curso de férias. Eles falaram assim: poxa, você sabe muito de astrologia, você não quer dar um curso de astrologia nas férias? Eu montei o curso a partir dessa perspectiva, né, mais como uma coisa extra da escola. Rapidamente o curso de astrologia acabou sendo muito procurado, né? Hoje a astrologia é pelo menos 1/3 do que é toda a escola. Então, por exemplo, há uma imensa procura pela astrologia. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante para dizer. A gente abre algumas aulas abertas que são para o pessoal conhecer a escola, para entender o que a gente está explicando, como é que a gente vai desenvolver. E a gente já teve situações onde a gente abriu uma aula, fez uma aula aberta e a gente teve 50 inscritos. E esses 50 inscritos não cabiam, né? A gente teve que fazer em 2 aulas, separou 25 num dia, 25 no outro dia e tudo. Obviamente não são todas essas pessoas, dessas 25, às vezes 5 vão ficar. Dessas 50, às vezes são 5 que vão ficar, que vão de fato fazer o curso inteiro. Mas eu vejo que há um grande interesse, a gente conversa bastante sobre a perspectiva de aumentar, de divulgar um pouco melhor e aumentar as turmas de astrologia, fazer turmas um pouco maiores, para a gente conseguir desenvolver. E eu gosto mais da aula, diferente talvez dos outros. Eu até vou pedir desculpa para meus colegas aqui, porque eu estava trabalhando antes de vir para cá, por isso que eu não vi as outras palestras. Eu estava muito curioso, mas eu não tenho como sair da escola, né? Então eu dei aula de manhã e eu estou vendo que eu perdi muita coisa. Tá? Sinto muito, gente, desculpa. Mas eu vim imediatamente, eu fechei a escola e vim para cá. E acaba ocupando uma parte imensa do meu tempo. Eu gosto muito da aula por causa de uma perspectiva simples, né? Eu gosto do ensino. A astrologia era um ensino complexo, então apareceu para mim como um desafio, né, de como ensinar algo tão complexo, algo tão estruturante onde as estruturas, né, essas diferentes partes se conectam de formas variadas, como sintetizar e colocar esse conhecimento ali de uma forma clara. E eu gosto do enriquecimento, do esclarecimento, quando a pessoa vai descobrindo. E também por uma outra perspectiva, eu gosto muito da ideia da dialética, de que uma coisa é aquilo que ela não é, né? Então, quando eu apresento 2 mapas ao mesmo tempo, isso me é muito agradável, sabe? Eu gosto muito da ideia de a gente estar ali na sala de aula, então a gente está abrindo, né, uma aula de Urano, então a gente está com Urano ali em N casas. E aí a pessoa não está só vendo o Urano dela, mas ela está vendo onde o Urano dela não é, né? E isso para mim é muito interessante. Por quê? Eu falo para os meus alunos que a minha intenção é deixar o conhecimento deles completo, né? Mas eu não sei em que medida apresentar uma perspectiva de atuação nisso, se isso vai ser um hobby para eles, se isso vai ser um autoconhecimento próprio, se isso vai ser uma profissão. Isso está colocado em aberto, sabe? A gente vai acolher a pessoa que chegar ali.
Eu apresento uma perspectiva razoavelmente diferente do que eu vejo dos meus colegas. E as pessoas vão me questionar em muitos sentidos. Eu falo para os meus alunos, assim, o quanto eu acredito em astrologia? Eu acredito 95%. Por quê? Eu acho saudável deixar os 5 ou mais por cento de dúvida, sempre que possível. A perspectiva que eu apresento para os meus alunos é a da dúvida. Eu falo o seguinte, e é a perspectiva que eu aprendi no estudo de qualquer coisa. A dúvida é saudável, a dúvida é importante. O espaço onde a dúvida não aparece é um espaço perigoso, porque é mais fácil da gente cair no erro. Eu acho que todo conhecimento deve, à medida do possível, ser questionado. E a gente deve questionar aquilo, muitas vezes, que a gente lê, que a gente entra em contato, para tentar entender melhor. Porque eu acho que a dúvida é sempre mais interessante. A dúvida me gera mais perguntas. As mais perguntas me geram, né, mais investigação, tentam me gerar uma forma melhor de abordar esse conhecimento. Então, eu trago a perspectiva para eles da gente fazer os testes, né? Por exemplo, uma coisa que eu faço muito com os meus alunos é o seguinte: tudo bem, a gente acredita que a gente está sabendo disso, quer dizer, uma coisa simples para a gente. Eu acho que, como fundamento do conhecimento, você tem que sempre abrir os mecanismos para provar o inverso do que você está propondo. Né? O que eu estou dizendo com isso? Como é que eu vou exemplificar isso sem colocar a astrologia no meio? Eu vou trazer uma perspectiva política aqui para a gente, porque eu estou gostando de colocar isso no meio do caminho. O Lula é culpado ou o Lula é inocente? Então, tanto faz, a sua resposta não me interessa de fato. O que me interessa é o seguinte: se você considera ele culpado, quais provas você aceitaria para entender que ele seria inocente? Aí se você fala nenhuma, eu falo, tudo bem, então você tem a perspectiva de fé. Você não tem a perspectiva de pesquisa. Você fala assim, se eu considero ele inocente, tudo bem, quais provas seriam necessárias para você entender ele como culpado? Nenhuma. Nem se ele falasse que ele é culpado. Não, eu ia achar que ele está sendo coagido. Tranquilo. É uma questão de fé do que questão... Exatamente. Por isso a dúvida é relevante, por isso é importante para mim, no meio do meu estudo, levantar o questionamento. Então, ao longo do curso, a gente faz algumas brincadeiras, às vezes, eu penso muito na ideia do teste, eu gosto muito dos dados, igual a gente falou, da casa 12, assim, quero saber o dado, sabe? Eu acho que o dado é legal de ver. Não que eu duvide, assim, é claro que em alguma medida eu sempre duvido, né? Faz parte do que eu falei. Mas é interessante a gente poder acessar, a gente poder visualizar o que está acontecendo. Então, faço algumas brincadeiras com os meus alunos, à medida que eles aprendem ali. Por exemplo, eu trago um mapa cego para eles, não falo de quem que é o mapa. Aí eu falo assim, vamos ler o mapa. Eu só vou apresentar para vocês depois que vocês lerem. E eu quero ver o quanto vocês acertam. O quanto é possível ter certeza sobre o que a gente está apresentando nesse lugar. E eu bolo com eles algumas perspectivas de teste. Falo assim, a gente acredita no que a gente está falando, então a gente deve ser testado. A gente deve abrir o teste, a gente deve colocar em teste. Então eu brinco assim, vamos trazer 2 pessoas, 2 mapas. Vocês conseguem identificar de qual que é cada mapa? Porque se a gente não conseguir, a gente não está indo bem. Então, ou a gente não está indo bem no que a gente está fazendo, ou talvez o que a gente acredita não seja de fato. E eu apresento a lógica do conhecimento aberto. Eu falo assim, olha, talvez a perspectiva que eu apresente a astrologia seja, em muitos sentidos, um pouco mais seca. Eu falo assim, eu não falo tanto da parte mística da astrologia, eu comento um pouco sobre a história da astrologia, acho super legal. E me questiono em muitos sentidos também o quanto a gente é levado a acreditar em certas coisas. Eu tenho muita preocupação com isso, da gente ser levado a acreditar. Por isso eu abro a perspectiva da dúvida e eu acho que a lógica do ensino é a lógica de abrir portas. Abro portas. Nem sempre o conhecimento que eu posso te dar aqui são todas essas portas. Às vezes eu posso te dar 1 ou 2. Mas eu tenho que te apresentar a perspectiva onde você possa acessar essas outras portas. Que é de fato o que o Ivan está fazendo aqui de uma forma muito fantástica. Talvez ele não fale tanto sobre isso, mas ele está abrindo um leque de portas aqui. E todo mundo que está aqui vai, de preferência, acessar todas elas. Se a gente puder acessar todas, muito melhor. Então. E é o que eu acredito. Eu tento apresentar um trabalho sério, específico, falo sobre coisas que eu entendo melhor, a gente está sempre em pesquisa, trago dúvidas para os meus alunos em alguns momentos. Gente, o que vocês acham disso? Assim, eu estou pesquisando isso e gerei essa dúvida, o que a gente quer trabalhar sobre isso. E abro também para que haja um debate. Eu falo assim, eu faço muito menos esse esquema de que eu apresento um tema e as pessoas aprendem, mas eu normalmente coloco o tema em debate para a gente desenvolver ali, coloco alguns pontos fundamentais e coloco para que os alunos debatam, porque eu gosto que a pessoa chegue na conclusão individual dela sobre o tema. É bem a maiútica, né? Mas é essa a perspectiva. Bom, obrigado. Ô Fábio, você que tem
mais de 40 anos de estrada aí, né? Muita experiência e muita informação para poder transmitir para a gente. Eu acho que um dos maiores desafios para nós que queremos trabalhar com astrologia, mas que trabalhamos também com outras áreas em paralelo, que não dá para ser totalmente astrólogo, né? No caso da Maíra, por exemplo, também professora de Direito, né? E advogada, no caso do Pedro, no caso do Rodrigo, no meu caso. Como é que você administra o tempo? Porque imagino que você tenha mais de 20 consulentes, talvez por semana ou por mês. E como é que você administra isso para poder esmiuçar e, principalmente, produzir textualmente o testemunho da análise que você fez para com o consulente? Porque imagino que uma pessoa, um astrólogo muito famoso, que tenha mais de 50 consulentes por mês, para fazer uma análise criteriosa ou escrita, para poder mandar para o consulente, fica difícil. Como é que você vê isso? Ok, vamos lá. Bom, primeiro a experiência, né, a prática já de muito tempo e muitos milhares de mapas lidos ajuda muito, né? A prática leva à excelência, leva a desenvolver muito a intuição, a sensibilidade, a percepção, usando as técnicas astrológicas como um trampolim, né? Como um pilar para você desenvolver em cima a sua sensibilidade, trabalhar a arte da astrologia, que é exatamente saber comunicar aquilo tudo, traduzir aquilo tudo para a pessoa e se fazer entendido, propor realmente ideias e soluções, principalmente para o que se apresenta na leitura, né? Então, assim, eu, por exemplo, tenho Mercúrio em Virgem, né? Então acho que eu tenho mais uma condição de síntese e de análise mais, assim, objetiva, sem perder a riqueza, como diz o Dante mesmo, a altura e a profundidade, né? Então eu procuro me preservar um pouco também, porque eu, por exemplo, não dou conta de atender mais de 3 pessoas por dia. Como é que você faz a produção textual? A produção textual eu não faço. Eu faço a gravação, todas as consultas. Minha voz está quase tão famosa quanto a do Roberto Carlos. Já são muitas 1000 horas gravadas, né? Mas, além da gravação, tem também o pós-consulta, que é exatamente entregar à pessoa as gravações e textos. Esses textos normalmente são de softwares, não são textos que eu produzo, né? Porque não dá tempo, né? Muita coisa, muita informação, e eu acho que a palavra falada, a gravação, ela é muito mais fiel ao que você está dizendo ali na hora. Se você for parar para escrever, você vai perder muita coisa, porque a velocidade do pensamento é muito grande, os insights são muito grandes. Mesmo na própria fala, às vezes você perde, você esquece um raciocínio, porque são muitos raciocínios simultâneos, e uma coisa vai levando a outra. A gente sempre tende a ter um segmento dentro da consulta, uma ordem, né? Mas a gente sempre foge. Eu falo no meu caso, porque eu sou praticamente um uraniano mesmo, né? Então eu tenho assim um pouco essa coisa de não ter só uma linha, entendeu? Eu acho que a arte é exatamente isso, é você entender a pessoa na sua essência e conseguir traduzir isso para a pessoa. E entender o contexto do mapa, daquilo que você está lendo, na vida da pessoa. E saber como que aquilo vai se aplicar na realidade dela, na vida dela, no que ela vive e no que ela não vive, que ela ainda pode viver, os potenciais, os problemas, as coisas todas. Mas saber naquele microcosmo do indivíduo, como é que você aplica o macrocosmo ali. Como que você aplica um conhecimento tão vasto, tão grandioso, tão filosófico, tão amplo, né? Místico mesmo, à realidade de uma vida, de uma consciência, de uma pessoa que está ali, tem seus limites, tem suas
né, de percepção, de capacitação, de percepção, igual o Pedro falou. Automaticamente a gente já faz uma sinastria com a pessoa, ali você já vê aonde você pode entrar, como é que você pode entrar. É compreender profundamente aquele ser que está ali, aquele indivíduo, e enxergar além da personalidade, da aparência, às vezes até do ranço, né? Porque tem gente que chega desconfiada, chega duvidando, chega cética e está te testando o tempo todo, né? Então você fica tranquilo, porque você sabe em que ponto você vai tocar ali para mover a pessoa, ou demover daquela pré-conceito, daquela pré-ideia que ela já fez. Mas é assim, exatamente tocar fundo, é saber aonde está o ser, muito além do indivíduo, da identidade, da personalidade, né? Você conseguir traduzir, você colocar realmente a pessoa em contato com o mais íntimo dela mesma, né? Revelar e confirmar para ela muitas vezes coisas que ela já intuiu, já sentiu, alguém já falou, já percebeu, e tocar pontos no âmago da pessoa para poder realmente despertar ela para muitas coisas, mostrar, propor principalmente soluções, né? Porque o que já chegou de gente para mim falando, eu fui num astrólogo tal, fui numa astróloga famosa, fui não sei quem, mas eu saí de lá com a cabeça desse tamanho, porque eu não entendia nada, assim, né? Na verdade a pessoa trouxe tanta informação e eu não sabia o que fazer com tanta informação. E aquela informação, muitas vezes, se ela não tem um efeito prático, se você não propõe soluções alternativas, saídas, né? Proposições para a pessoa, técnicas, práticas, eu acho que não é tão válido, porque não é só uma coisa teórica, científica, que você vai descrever, que você vai analisar, né? Mas você tem que realmente fazer valer tudo, né? Fazer valer aquele momento mágico, único e sagrado, que é o momento, às vezes, mais importante da vida de uma pessoa, quando ela consulta um astrólogo. Ela está abrindo a alma dela, o ser dela, né? Então, é único, é uma coisa magnífica que a pessoa não esquece. Então, você tem que também corresponder a isso, né? Trazendo para ela e correspondendo às expectativas dela, mesmo que essas expectativas às vezes estejam um pouco frustradas, porque a gente não está aqui para adorar a pílula, né? Para ficar também mostrando só as coisas boas. Às vezes tem gente que chega no final, no meio da consulta, e fala, agora olha alguma coisa boa aí para mim. Mas não é porque a mesma coisa tem várias leituras, tem várias interpretações, né? O mesmo aspecto, o mesmo posicionamento, configuração, tem N visões, cada um tem sua escola, tem sua visão, tem sua experiência, né? Eu sou uma pessoa de formação espiritualista, desde que eu me entendo por gente, já ingressei na sociedade teosófica com 13, 14 anos, comecei a estudar isso tudo. Então, eu sempre tive essa formação, essa visão. Então, antes eu vejo a pessoa como um ser, antes de um indivíduo, né? Então, é assim que funciona, quer dizer, realmente ter o sagrado, né? O sacrifício é o sacro ofício do astrólogo, que é o ofício realmente de contribuir com a evolução da pessoa, com o autoconhecimento, mas um autoconhecimento profundo, né? Contribuir com a inserção dela no mundo, levar ela a se aceitar muito melhor, a entender aquilo tudo. Então eu acho que não tem nada que consegue fazer a gente respeitar tanto um ser humano quanto a astrologia. Porque você entende intrinsecamente, profundamente, a natureza daquele indivíduo, né? Os problemas, a personalidade, às vezes até, né, coisas que as pessoas não agradam muito. Então você entende, e a pessoa entende, e aí ela passa assim a se respeitar, a se aceitar melhor, a estar mais harmonizada com ela mesma, desenvolver os dons, as qualidades dela. Então administrar o tempo assim, porque você tem alguns tempos, né? Eu, como tenho Vênus em conjunção com Netuno na casa do trabalho, do dia a dia na casa 6, então o tempo para mim é muito diferente. Quer dizer, eu jamais consegui ter um trabalho normal, assim, um trabalho de bater conta, de ter horário. Eu acho que o tempo dia a dia, rotinas, ela tem que ser degustada, você tem que mergulhar naquilo
e inserir naquilo ali de uma forma mágica, né? E conseguir realmente usar uma outra dimensão do tempo, né? Tem sim o saturnino, mas tem um tempo uraniano mesmo, que é dentro desse tempo, digamos ali 2 horas, 3 horas de consulta, você tem toda uma intensidade, você tem toda uma outra leitura que vai muito além dessas 2 horas. Parece que ficou muito mais tempo, porque você traz tanta coisa, profundidade, intensidade, que extrapola um pouco essa noção de tempo. A pessoa entra no outro tempo. Mas não é fácil não, a gente tem que ter pique, né? Ter energia.